Iniciando pra mim ainda. Tá gravando. Começou. Aham. Tá Aí gravando. dando erro, mas dessa vez deu certo de primeira. Eu tô tipo, ai, finalmente. Gravando. E a sua imagem está congelada. Sua imagem está congelada. Sua imagem Acho que agora voltou. Voltou? Voltou. Sua imagem estava congelada. Uhum. Tá dando pra ver ainda? Ih, tá travando de novo. Aqui eu estou no roteador, junto do roteador, conectado via cabo Ethernet. E é um coordenador. O sinal está forte aqui. Uhum. Eu acho que agora voltou ao normal. Tá dando pra ouvir, eu acho. Tá. Ai, vamos lá, né? Eu tava falando que é sempre muito difícil fazer essas entrevistas, e aí muitas vezes eu pensei, eu devia mudar o tema do trabalho, mas eu acho que é algo que precisa ser urgente compartilhado, assim, porque eu não acho que é justo deixar as pessoas sofrerem sozinhas, sabe? Porque parece que o suicídio é algo só de quem tá ali sofrendo, é só algo de quem morreu, e enquanto a gente não encarar como um problema social de todo mundo, eu acho que a gente não consegue mudar essa realidade. Exatamente. Como outras pautas, né? Racismo, machismo, o etarismo. O etarismo, Uhum, por exemplo, é algo que eu estou vivenciando, né? Eu sou idoso, uhum, tenho 64 anos. E o uhum, etarismo também é conhecido como idadismo, ageísmo, né? Que é o preconceito de uhum. pessoa idosa já não tem mais a capacidade que tinha antes, não está à altura de uma série de desafios, o que não é a realidade. Tanto que os coordenadores do luto e luto, os dois são idosos. A minha parceira é mais velha que eu. Né? Aconteceu muito na pandemia, né, do etarismo, porque muita gente, né, agia como se, mas só vão morrer idosos, tipo, como se não fosse grave, é muito, muito sério. Eu já vi um caso, até público, que o filho de 23 anos, que era professor de dança, não resistiu ao vírus, e o pai, que era um sedentário, lá do Rio de Janeiro, ele sobreviveu. Os dois pegaram ao mesmo tempo. E o pai, Uhum, sedentário, mais velho, não era idoso, mas mais velho, sobreviveu, e o jovem de 23 anos, atleta, professor de dança, assim, uhum. sem comorbidade. Ele tinha, mas ele não, então isso é muito relativo. A gente nunca sabe, né? Mas vamos começar, né? Como o propósito do meu trabalho é muito de humanizar a pessoa que se suicidou, né? Porque muitas vezes, depois que a pessoa morre, parece que todo mundo esquece, vira o suicida. Eu queria que você falasse, assim, claro, do que for confortável para você. Se alguma pergunta incomodasse, não precisa responder. Eu queria que você falasse, assim, quem era a Arielle? O que ela gostava de fazer? Qual era a relação que você tinha com ela? Então, a Arielle foi a minha filha mais velha, e o filho mais velho tem um detalhe que é quando você se torna pai ou mãe, né? É o primeiro, né? E ela tinha um diferencial, porque ela, inclusive, nasceu na minha mão, por uma série de circunstâncias na madrugada, lá na sala, na minha mão. Então, ela foi assustadora ao nascer e assustadora ao morrer. Ela tinha uma predileção muito grande pela cor rosa. Aliás, meus filhos, cada um tem, né? A Raíssa é pela cor azul e o meu filho mais novo, o Ário, é pela cor verde. Ela é pela cor de rosa e pela rosa. E é interessante que a rosa é conhecida como a rainha das flores, né? E o nome dela também, os nomes dos meus filhos, foi resultado de sonho da mãe. E a mãe, ela teve um sonho, sonhou com um anjo, que era como uma criança, de longos cabelos louros, de uns 7, 8 anos de idade, caminhando na beira da água do mar, né? A gente morava em Santos na época, sou santista, somos, né? Eu e ela também. E minhas duas primeiras filhas, elas são santistas.
e andando na beira d'água de mãos dadas. E essa criança estava usando a nossa veste sagrada da nossa religião, nós somos cristãos gnósticos, toda veste ritual, né? Inclusive as sandálias, a corda que amarra na cintura, tudo. E o nome desse menino de longos cabelos loiros era Ariel. E aí ela falou que o nome seria Ariel, e eu fui pesquisar esse nome, porque Ariel é o nome de um anjo, né? Ari quer dizer leão em hebraico, El é Deus. Outros anjos têm tudo El, né? Gabriel, Rafael, Samael, Micael, enfim, né? Tudo El. E então Ariel. E aí só que ela achava que seria menino, porque no sonho ela sonhou com o que parecia ser um menino, de longos cabelos loiros. Mas, assim, o anjo normalmente ele tem um aspecto andrógeno, né? Aí eu creio que ela se confundiu, porque um mês e pouco depois, finalmente foi possível fazer o exame, né, do ultrassom e deu mulher. Ela até ficou surpreendida. E aí a gente, para evitar bullying, porque o nome Ariel, ele não é feminino nem masculino. Tem homem que se chama Ariel, Ariel Sharon, Ariel Palacios, né? E tem mulher que se chama Ariel. Mas ela poderia sofrer bullying na escola, como outras crianças, quando tem um nome que pode ser para homem ou mulher. Aí nós resolvemos colocar um E ela ficou Arielle. Mas o que ocorre? Depois que ela faleceu, uma das coisas que você pode ver aí atrás são os leões. Uhum. Foi algo que veio quase 2 anos atrás, do nada. Uma conexão com o leão a partir do significado do nome dela, Leão de Deus, né? E eu tentei até entender por que eu tive essa conexão, porque eu herdei. Minha mãe teve 2 filhos, eu e meu irmão mais novo. E em vida houve uma conversa de quem ia herdar a coleção dela de coruja. É a maior, talvez, do mundo. Tem quase 1.000 corujas, 980 e poucas corujas. Uhum. E meu irmão não quis, eu não quero isso não. Então eu fui quem herdou a coleção. E minha casa é enorme, então eu tenho as corujas por toda a casa. E quando eu vejo uma coruja, eu me conecto com a memória da minha mãe. E aí, de uns 2 anos para cá, eu também comecei a ter essa conexão de, ao ver algo de leão, me remeter à memória da minha filha. Aí eu passei a me apropriar de quadros de leão, camiseta de leão, estatueta de leão, tudo de leão, né? Assim, regra geral. Então eu tenho bastante coisa de leão, não nessa quantidade absurda que minha mãe teve, foram mais de 40 anos de coleção, né? Ela era uma corujeira mesmo. E todo mundo gostava da coruja para ela, né? Por isso que a coleção é enorme. E, bom, aí ela foi o único filho que teve interesse em seguir a minha profissão. Eu sou oficial de justiça federal, agora aposentado desde 2016, mas ela começou a se interessar pela minha profissão porque é, ainda na ativa teve um período que o tribunal começou a se informatizar de uma tal forma que começou a exigir que a gente fizesse um retrabalho, quer dizer, tudo que a gente já fazia no mandado para juntar nos autos do processo, que ainda era físico, a gente tinha que virtualizar tudo aquilo, transcrever a certidão, o auto de penhora, remoção, prisão, o que fosse, na web. E eu nem computador tinha, eu ainda sou um semi-analfabeto digital. E aí eu pedi ajuda e ela, mediante pagamento, ela ia fazendo para mim. No começo não era ela, era uma amiga minha, mas essa minha amiga foi para a Espanha. Aí minha filha já estava com 14 anos na época, aí ela começou a fazer para mim. E foi assim que ela se interessou pela minha profissão. Algumas vezes
quando a diligência era algo simples, uma mera notificação, às vezes eu estava com eles e eu disse, espera aí que eu vou lá entregar essa notificação, que estava no caminho, cumprir. Então, o fato é que ela foi se interessando e ela fez o concurso para técnico judiciário, que é o nível 2º grau, nosso cargo é de nível superior. Mas ela fez, mas não passou. Mas ela fez vestibular para direito, para seguir a carreira. Inclusive, ela passou. O resultado veio 2 semanas depois da morte dela. Então, veja só, para um pai, ou uma mãe também seria o mesmo, é uma alegria muito grande quando um filho quer seguir a mesma profissão da gente. É claro que eu nunca interferi, nem faria isso com nenhum filho. Mas quando você vê que um filho quer seguir a mesma profissão que a sua, você sabe que você pode passar todo aquele legado de experiência, de vivência, os seus livros, enfim, tudo, para ele. Inclusive, eu falava, ai filha, quando você começar a trabalhar, eu já devo estar aposentado. Aí, mas eu vou contigo no começo, quando for cumprir os mandados, vou te ajudar com a minha experiência, vou te dar dica, né? Eu tenho aqui vários livros sobre o nosso trabalho, enfim, né? Eu estava muito feliz com isso. E, inclusive, naquela quinta-feira, quando a gente almoçou, dia 13 de março de 2014, a gente foi para ver uma instalação de uma placa de vídeo na CPU do meu filho mais novo, que estava em aula. Os dois estavam em aula. Ela não, ela já tinha se formado no ETEC e a mãe estava trabalhando em São Caetano. E eu, naquele dia, eu peguei, eu disse, vamos resolver esse assunto lá no centro. E enquanto a gente esperava fazer a instalação, fomos almoçar. E almoçamos ali no melhor restaurante que tinha lá no centro. Ela estava proativa, eu pedi suco de laranja e ela disse, não, eu quero suco de manga. Quer dizer, ela estava proativa, né? Ela pautou praticamente a conversa, ela perguntou, era quinta-feira, como é que ia ser o fim de semana, né? Porque separado, né? Eu, fim de semana, ficava com eles, né? Apesar de, às vezes, encontrar durante a semana com eles, e encontrar com eles, como foi esse dia. E aí ela falou de tirar a carta de motorista. Ah, que muito interessante, boa, você. Eu me formei no ETEC, agora eu posso tirar, e a faculdade esperando o resultado. Enfim, a conversa foi essa. A gente conversou sobre uma certidão que ela ia refazer, eu ia pagar para ela refazer, porque eu é que estava querendo refazer a certidão. Enfim, depois ainda fomos buscar uma torta de palmito em frente que eu tinha encomendado antes de almoçar. E ela ainda perguntou, vai dividir a torta ao meio, como a gente costuma dividir, metade para mim, metade para eles? Não, dessa vez vai todinha para vocês. Tá bom. E ela ainda pediu uma sobremesa lá onde eu peguei a torta, que é em frente, né? Uma, um, um arroz de serri, né, que vende de tudo. E ela comeu, enfim, não parava de falar no WhatsApp, né, ali escrito. E pegamos a CPU, ela prestou atenção direitinho às informações para repassar para o área, para o meu filho. E fomos para casa às 3h30. Eu deixei ela em casa, ela fez 2 viagens para levar a torta, levar o CPU. Nos despedimos normalmente, foi a última vez que eu a vi. Então, eu sempre digo que a primeira pessoa que ela viu no mundo fui eu, porque eu é que fiz ela nascer. A mãe estava em estado de choque, de pé, né? Ela não viu. Quando ela voltou a si, a menina já tinha parado de chorar, já estava de olhos fechados, a pessoa até que estava morta. Quer dizer, então a primeira pessoa que ela viu no mundo fui eu e a última também. A primeira palavra que ela falou foi papai. E foi na frente da mãe e do casal que nos acudiu, que eram nossos vizinhos na ocasião. Nos tornamos amigos, né, depois desse evento, que foi na madrugada, né? Enfim, o fato é esse, né? Ela era sempre muito maternal, ela tratava
pela diferença de idade, ela tinha 18, ele tinha 11, ela tratava como se fosse um filho, sabe? Desde que ele nasceu, foi uma espécie de segunda mãe do Ario, né? Dava banho, cuidava, dava comida. E nesse período inicial do ano, foi quando a mãe voltou a trabalhar, né? Porque como ela estava formada, ela podia ficar, a mãe foi voltar a trabalhar, né? Enquanto dava, né? Porque uma hora ela ia entrar na faculdade. E, enfim, ela deixou um bilhete, certamente feito na hora, pelo jeito que escreveu, dizendo que ela não aguentava mais, que não era culpa de ninguém e que é o melhor que ela tinha a fazer. E em letras garrafais, no final, gente morta não decepciona ninguém. E aí ficou a interrogação: que decepção seria essa, né? Eu tenho algumas conjecturas, mas são conjecturas, não tem nada definido, são hipóteses. Mas assim, ela levou com ela, né? O que de fato seria. Ah, e ela depois, muito depois, a mãe, ela andou mexendo nas coisas dela e aí descobriu até colagem de assuntos sobre suicídio, sabe? Então ela já estava pensando há muito tempo. Hoje em dia eu tenho uma convicção, não é absoluta, mas é muito forte, de que foi tudo planejado. Porque no fim de semana eu estava numa assembleia em Brasília, a assembleia anual que eu participo da minha religião, estava com um delegado. E um dia que a gente combinou de se encontrar foi dia 13 de março de 2014. E 13 é uma data especial na nossa religião. É o dia que a gente faz uma prática mística especial que tem a ver com a morte íntima, a transformação. Porque 13, o arcano 13 é o arcano da morte, da mudança, da transformação. A gente não tem essa superstição de achar que é ruim, não, ao contrário, é uma coisa boa. Né? E o 13, ao contrário, para nós é um dia muito propício para fazer esse trabalho de morte mística, que é a eliminação dos nossos defeitos. Né? Então, faz parte do nosso trabalho. Inclusive, isso tem me ajudado a lidar com esse sofrimento. Aliás, quando eu falo de sofrimento, é preciso que se explique o paralelo e a diferença de dor em relação ao sofrimento. Porque quando uma dor sobrevém, naquele momento é sofrimento também. Né? Mas se você se fortalece, a dor pode continuar, pode até aumentar, como é o luto por suicídio, não diminui, a dor aumenta. Agora, a percepção da dor, que é o sofrimento, não necessariamente vai aumentar, vai depender se você se fortalece ou não. Então, eu sempre falo, nesses últimos anos, que eu vivo um luto confortável, mas confortável no sentido estrito da palavra conforto, que é com força. Então, essa força, esse fortalecimento, veio da ressignificação que eu fui encontrar em setembro daquele ano, quando eu abri mão do anonimato e minha primeira entrevista que eu dei publicamente, quebrando o parâmetro, até então no Brasil, os raríssimos sobreviventes que davam alguma entrevista, eles davam com o nome alterado, imagem torcida. Eu não falava abertamente o seu nome real, era inicial, nome fictício. E eu disse, eu não vou fazer nada disso. Eu fui indicado pelo CVV, que eu frequentava, e dei entrevista na TV Bandeirantes dessa forma. E isso, eu descobri um poder de fala muito grande que a gente tem perante a opinião pública, perante a imprensa, perante o meio acadêmico, profissionais e tudo mais. E por 2 anos e meio eu era o único sobrevivente que dava entrevista, participava de programas, documentários, simpósios acadêmicos, seminários, né, como sobrevivente enlutado. Aí depois começaram a vir outros, seguindo o meu exemplo. Então eu percebi um poder de fala.
uma autoridade de fala muito grande, e eu abracei isso. Eu disse, não, eu vou fazer dessa tragédia a bênção na vida de outras pessoas. E eu uso esse poder até hoje, né? E não abro mão. E, paralelo a isso, os grupos de apoio começaram a pipocar um ano depois de Setembro Amarelo de 2015, começou a aparecer grupos de apoio. Antes eu só frequentava o do Gás, o do Vitaleri. Só. Depois é que vieram vários grupos. Hoje tem um monte. Ontem eu participei de um novo grupo, primeira reunião. Hoje também vou participar de um outro grupo, que não é a primeira reunião, mas foi, digamos, eu descobri contra o Setembro Amarelo. Então, claro, eu, por exemplo, tem um grupo que eu não posso frequentar porque a periodicidade dele é na mesma que a nossa, Luta em Luto, o grupo Viver, do IPES, Instituto de Pesquisa para Lutar para Suicídio, né? Mas, tirando esse, os outros todos, graças a Deus, não se coincidem, e a gente frequenta, né? Eu frequento, me faz muito bem, né? E isso é um oásis no deserto, como a gente fala, né? É um oásis. Porque isso é um deserto que a gente anda. A gente usa muito a flor girassol, que tem a ver com acolhimento, né? Um girassol se volta ao outro quando não tem sol, que ele está sempre virado ao sol. Quando não tem sol, se volta um ao outro, se alimentando um do outro. É o que a gente faz. Mas o cacto também tem muito a ver com a gente, porque o cacto é resistente, mas eventualmente floresce a sua flor. E ele assim, ele não é muito bonito de se ver, apenas o que ele floresce é que é bonito. Mas ele é meio espinhento. E a gente é mais ou menos assim, um cacto, né? É uma pessoa que os outros que não estão nesse meio nos olham com alguma estranheza, né? Então, é um luto complicado, complexo, totalmente diferente, né? Exatamente por causa dessa complexidade. A pessoa sofre vários sentimentos que não existem nos outros lutos, regra geral, que é o sentimento de culpa, de responsabilidade, de vergonha, de impotência, de incompetência, enfim, são muitos. E isso, por mais que a gente tenha racionalmente que não é culpado, não é responsável, a gente volta e meia se vê, o emocional ele vem, né? Tem uma força. Então é isso, a dor ela existe e ela avança, ela não para não, mas o sofrimento não necessariamente. Eu afirmo que eu não estou, normalmente, raramente eu me vejo em sofrimento hoje em dia, pelo luto, né? Eu estou em sofrimento por conta de outras coisas. Meus dois filhos, agora com a pandemia, o mais novo já tentou suicídio 2 vezes, disparou o processo de luto, que ele viveu a negação, né? E aí o luto emergiu depois do 4 mês de pandemia, isolado, né? Minha outra filha já 3 vezes já se internou, meu outro filho 2 vezes. E, enfim, os dois seguem tratamento forte, psiquiátrico, psicológico, porque e eles não são militantes, não querem, o processo, o luto deles é diferente, eles não querem saber de nada do que eu faço, por exemplo. Eles não acompanham nada, nem querem acompanhar. Na verdade, eles não querem nem tocar no nome da Arielle, na medida do possível, a não ser para homenagear no dia de finados, alguma coisa assim. Mas a única exceção que houve nessa trajetória toda foi um documentário do HBO, que a Raíssa, a do meio, participou. Aliás, ela apareceu bastante, porque era outros tempos jovens, né? E a mãe também participou, e eu, mas a gente participou como coadjuvante, porque é um documentário em 8 episódios, era o quinto episódio, durou 1 hora e pouco, que era Outros Tempos Jovens, falando sobre suicídio, né? E ela participou. Isso aí você botando lá uma pesquisa, Outros Tempos Jovens, HBO, quinto episódio, né?
precisamos falar sobre suicídio sem conta. E é Uhum. isso, né? Eu acho que eu falei muita coisa, me direciona aí. Eu vou. Não, imagina. Eu acho que é um pouco intencional mesmo. Eu sempre vou deixar a pessoa falar mais, porque eu sinto que isso tem que ser compartilhado muito do ponto de vista da pessoa, né? De quem sofreu. Eu já entrevistei 3 sobreviventes. Então, E é isso. Não se até preocupe. desconheço. É permitido falar? Como assim? O Eu não nome, entendi, cortou. o nome do senhor é permitido falar? Porque a gente se conhece bastante por causa dos grupos. De repente eu os conheço. Os que são militantes, né? Os que são militantes, normalmente a gente já se conhece. Se falar Ivo, Uhum. eles já sabem. Militante, eu conversei só com a Terezinha, só que eu não consegui fechar a entrevista com ela, porque ela tá dando muitas, mas eu quase entrevistei ela. E Zinha aí. Euclides, é a esposa do Joseval. Nós somos muito amigos, inclusive a filha dela faleceu em 14 de março e a minha em 13 de março. Só que a minha Uhum, foi em 13 de março de 2014 e a deles em 14 de março de 2017. Inclusive, exatamente um ano depois, no dia do aniversário da filha, eles inauguraram o primeiro grupo de apoio autocoordenado, autônomo, autocoordenado pelos próprios sobreviventes. O Luta uhum, em Luto é o segundo grupo de apoio no Brasil, autônomo, autocoordenado pelos sobreviventes. O deles foi inaugurado em 14 de julho de 2018, exatamente um ano depois da morte da Marina. uhum. E o nosso, meu e da Cris, foi inaugurado no dia 4 de fevereiro de 2019. Portanto, fazendo as contas, 14 de março de 2018, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 9 meses e 20 dias. Foi um parto, 9 meses. Hoje em dia existem outros, tem o EduV, tem o que eu participei ontem, que Vive Vivendo, e assim por diante, né? Na Europa, nos Estados Unidos, que é bem mais avançado, a maior parte dos grupos de apoio não é da institucionalidade, como é aqui no Brasil, que é Uhum. coordenado por psicólogos, psiquiatras, né? Institutos, são os autônomos, pelos próprios sobreviventes. E isso eu acho que vai acontecer um dia, porque a institucionalidade ela tem um limite, né? Porque se um dia for ter uma em cada cidade do Brasil, imagina, né? O CVV também tem vários, mas é que agora está tudo parado, né? Os GAS, né? Grupo de Apoio Uhum. Suicídio, porque o CVV ele trabalha com sigilo absoluto e nós não, com sigilo quase total. A gente, quando fazia reunião presencial, a gente vai fazer um dia, a gente pega a lista de presença, a gente tem uma ficha de anamnese, que a gente pega, inclusive, telefone de familiar, pessoa próxima do psicólogo, o nome do psicólogo, do psiquiatra, que tá. Então, a gente tem uma ficha de anamnese, que a gente atualiza periodicamente, e a lista de presença, onde a pessoa coloca o nome, e-mail e telefone, caso queira, não é obrigado. Mas a gente tem que ter o telefone, mesmo que não esteja ali na lista, para poder estar no grupo de WhatsApp e também para a gente dar o link para a pessoa Uhum. entrar na reunião. No CVV, o sigilo é absoluto, não tem lista de presença. Você entra na sala de reunião, você não precisa dizer o seu nome verdadeiro, você pode inventar um nome, sabe? Quer dizer, então é muito absoluto o sigilo, né? Você entra inclusive, se não quiser falar, você não fala, só fica ouvindo. Você só tem que demonstrar que você está submetido a um luto por suicídio ou está tentando suicídio, ou com ideação suicida, né? Ou tem um caso mais avançado, que é o chamado planejamento suicida, quando a pessoa já coloca a data, já coloca o método na cabeça. Minha filha já estava em planejamento suicida, não era ideia.
Só que a maioria, muitos deles não dão sinais, até porque eles não querem que sejam interrompidos, né? Inclusive, existe aquela coisa da falsa melhoria, que é quando a pessoa começa a sorrir, está de bem, e na verdade ela está de bem porque ela já decidiu como vai morrer, quando, onde, né? Então ela está tranquila, ela está em paz, e a gente traduz de forma diferente, de que ela melhorou. Não melhorou, não, é que ela resolveu como vai se autodestruir, né? Então é isso, né? Talvez ajude também, assim, o nosso grupo, Luta e Luto, a gente acolhe, principalmente enlutado, mas a gente acolhe outros dois tipos de sobreviventes, que é o impactado, impactado estrito senso, porque impactado, qualquer enlutado tentante é impactado, né? Mas assim, impactado no sentido estrito, é a pessoa que tem o impactado e o testemunha. O testemunha é aquele que viu um ato suicida. Viu alguém cair, se jogar do viaduto, se jogar do prédio, do local de trabalho e tal. Ou alguma coisa nesse sentido. Viu uma pessoa já ali, digamos, pendurada. E não tem um vínculo com a pessoa. Então não tem luto. Porque o luto demanda um prévio vínculo afetivo. E se não existe, não existe luto. O que existe é o impacto. E esse impactado a gente chama de testemunha. E tem um impactado de uma forma geral, que é aquele que não testemunhou um ato suicida ou ali o suicídio, né? Ali a Uhum. cena do suicídio, não viu a cena, mas ficou sabendo de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa, a pessoa que mora no prédio aí sabe que um vizinho, alguém que mora ali no prédio, se matou. E matou ali no prédio, por exemplo. Ela não viu, mas aquilo entrou na vida dela, de alguma forma. Ela sente o impacto. Por exemplo, no nosso prédio lá do Fórum, da Barra Funda, da Justiça do Trabalho de Primeira Instância, em São Paulo, ganhou até um apelido, do prédio suicida, de tanto suicídio que tinha. Então, às vezes, o funcionário está lá dentro da vara e houve um estrondo. Aquele estrondo foi um corpo caindo lá do 10º, 20º andar. Né? Então, a pessoa não viu, todo mundo cobriu, já vem, o pessoal cobre, mas assim, a pessoa fica, né, impactada. Então, por exemplo, a pessoa que se joga lá no metrô, é uma média de 8 suicídios por dia no metrô de São Paulo, é uma média. Né? Então, a gente até sabe quando tem uma parada, nós estamos esperando aqui para a manobra do trem, aí fica demorando, é porque alguém se jogou. Então, aí tem várias. Tem um impactado, que é aquele que não viu nada porque não deu tempo de ver, mas estava na estação, sabe que o Uhum. trem parou porque. Né? E aqueles que viram. E também os próprios profissionais, eles são impactados como testemunhas, que eles estão treinados para aquilo. Né? Um bombeiro, um agente de segurança do metrô, um policial, é um profissional que é treinado para isso. Então, ele é um testemunha, mas ele tem um treinamento. E tem, por exemplo, o motorista, por exemplo, do metrô, que atropelou, aquele cara vai ficar alguns meses sem trabalhar, vai ter atendimento psiquiátrico, porque o cara, né? Então, ele é um testemunha, né? Porque ele não é que ele matou, mas ele estava, né? Ele fez o que pôde e não consegue. Então tem isso. Aqui em Ribeirão tem a passagem da cancela do trem, então às vezes alguém se joga na linha do trem. Aí é horrível, porque ali é o ar livre, né? De vez em quando eu já vi, foi cachorro, que às vezes tem um cachorro bobão que está ali cortado ao meio, porque não, não se tocou, né? Isso eu já vi. Né? Eles tiram logo, mas eu já coincidi de ver. Agora imagine um ser humano, né? Que aí o ser humano é porque quer, né? Não é porque. O cachorro não é suicídio,
O cachorro não prestou atenção. Mas, assim, então tem essas variáveis. Nós acolhemos esse. O tentante, que é o que tem ideação suicida, ou tentou, ou tem planejamento, a gente acolhe no individual, no privado. Mas a gente não coloca na reunião do luto em luto. No presencial, a gente fazia isso por um tempo, mas no virtual é complicado. A gente não tem tanto controle da situação quanto tem no presencial. E, então, hoje em dia, a gente encaminha para um grupo, que é o Fênix, que é de ex-voluntários do CVV, né? E ali eles têm um grupo que é todo segundo sábado de cada mês, à tarde, que é para enlutados e tentantes, né? É raro, é o único grupo que é assim, além do CVV, quando voltar a ser presencial. Mas tem também agora, esse é novo, tem um mês, não, 2 meses agora, que é o grupo Raios de Sol, que é coordenado por Maria Leandro, que é do Fênix também. E uma das coordenadoras é a minha parceira de coordenação do Luto em Luto, a Cris, a Cristina Miguel. Até já me convidaram, mas eu disse, não, eu não tenho condição. Eu não me sinto em condição de ser um acolhedor, coordenador e acolhedor de um grupo só de tentantes. Aí não. Acolher um tentante individual, assim, tal, encaminhar, ok, mas acolher num coletivo de tentantes, eu não me sinto em condições. E eu sinto que eu não aguento. Eu não vou aguentar. Mas por que isso ocorre? Eu fui me estudar por que ocorre. É porque eu já lido com 2 enlutados, sobreviventes enlutados, que são meus filhos, e são tentantes também. Né? Inclusive, o mais novo foi tentante no estrito sentido da palavra, porque ele tentou 2 vezes. Minha filha nunca tentou. Na verdade, uma vez a gente soube, estavam apreciando uma paisagem, ela estava com um namorado, não está mais namorando, mas na época estava namorando, e aí o namorado teve que segurar, ela quis se atirar. Mas eu acho que é aquele fenômeno de quem está fraco, quem está assim no sofrimento, quando vê o vazio, algo tipo um abismo, um precipício, parece que ele nos chama, sabe? Eu digo isso porque no início, no começo do meu luto, quando eu comecei a frequentar o CVV, que era toda a primeira quarta-feira de cada mês, em São Paulo, ali na abolição, eu descia na estação Sé e ia para lá a pé. E eu passava pelo viaduto Maria Paula, sempre, toda vez, desde a primeira vez. Quando eu passava no viaduto, eu parava. Eu parava. Do nada, não sabia por quê, mas eu parava. Eu olhava lá para baixo, começava a viajar. Eu podia acabar com isso agora, né? Me jogando. Aí depois opa, mas eu estou aqui parado, a reunião daqui a pouco, peraí, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E eu ia. Depois de 4 meses indo, no 4º mês, colocaram ali uma dinâmica, perguntando de situações, né, se quisessem falar, situações que se sentissem, né, à vontade. Aí eu falei, olha, gente, eu passo por isso, eu acho até estranho, mas toda vez que eu estou indo para a reunião, eu sinto, eu passo em frente ao viaduto, eu sinto. Aí eles falaram, olha, a gente conhece mais de 15 casos de suicídio ali. E aí na hora eu entendi, eu acho que eu me conecto, quando eu passo ali, no estado que eu estava, né, de fragilidade, vulnerabilidade, eu acho que eu me conectava com a energia do local, daquelas 15 ou mais pessoas, porque 15 eles chutaram mais ou menos, é o que eles sabem, com certeza tem mais.
né? Então, deve ter dezenas de casos de pessoas que se jogaram ali através das décadas, né? Aquele viaduto existe há décadas. Então, eu acho que eu me conectei, né, com aquilo. E o engraçado é que quando eu voltava, eu só me dava conta que eu tinha passado no viaduto Maria Paula, às vezes, lá no metrô. Então, não havia essa conexão na volta, porque eu estava fortalecido com a reunião. Olha que interessante. Eu estava fortalecido com a reunião, então na volta não tinha essa conexão. Eu estava muito bem, né? Porque o que ocorre é o seguinte: quando você participa de uma reunião, o estar na reunião já é um ato de amor. É um ato de amor da gente que vai para a reunião, porque a gente está doando nosso bem mais precioso, que é o tempo de vida, para estar ali no local, para falar e ouvir, né? Falar de si e ouvir. E, eventualmente, o que a gente chama de devolutiva, né? Porque não é sempre que o acolhedor está dando uma devolutiva para a fala de alguém. Quase sempre. Mas, às vezes, quem vai fazer uma devolutiva, ou além da devolutiva do acolhedor, é outro sobrevivente que está na reunião. Isso é muito natural. Por exemplo, porque tem alguma coisa que vem do coração que você diz, olha, né? Aí você vai passar um pouco da sua história. Porque quando você fala a sua história, sem se dar conta, você está ajudando alguém que está ouvindo, além de estar se ajudando por estar auto-organizando a sua mente, seu coração para conseguir falar, né? Então, é um ato de amor. Então, a dor e o prazer, a sua irmã gêmea, né? O prazer, elas são uma potência poderosíssima na existência humana. Ah, ela tem um poder transformador para o bem ou para o mal incrível. Uma pessoa imbuída da dor, ela pode se tornar um ser humano horrível ou um ser humano extraordinário. O prazer também. O prazer, uma pessoa pode entrar numa decadência ou ali se fortalecer, né? E apresentar, deixar um legado para a humanidade daquele prazer, né? Então, um músico que desenvolve aquela vocação, um cantor, de poder encantar as pessoas com a sua arte, por exemplo, é um prazer. E aquilo lhe agrada e agrada aos outros. E aquilo encanta, deixa um legado para a humanidade. E a dor também. A dor, ela pode. Mas ela pode também ser. O prazer pode levar às drogas, à escravidão, assim como a dor, né? Ou a libertação. Então, é a maior potência que pode ter no mundo, só perde para uma outra potência. Essa daí, ela não tem essa dicotomia, se levar para a destruição ou para a reconstrução, levar para algo bom ou algo mal, como a dor e o prazer, ela é soberana e suprema, é a potência do amor. Porque a potência do amor, ela está além do bem e do mal. Ela é simplesmente um superpower. Ela é ela é soberana, ela é suprema, ela pode tudo. E quando você se conecta com amor, tudo, você pode estar imerso na dor. A dor, ela pode até estar pautando de alguma forma a sua vida, mas ela não define mais você, porque você está conectado com uma potência suprema, soberana, que é o amor. Então, a dor pode estar ali lhe colocando naquele lugar, né? Que é o lugar de quem está com a dor, mas você não vai estar em sofrimento, porque você vai estar mais forte que aquela dor, né? E quando você fica forte, ao contrário, você quer ficar bem mais perto da dor, abraçar a dor, tá com a dor.
né? E por estar perto, você consegue lidar com ela. Então, quando você está num grupo de apoio, você está num ambiente cheio de pessoas em dor e algumas em sofrimento ali, sangrando às vezes, né? Ali as cicatrizes abertas, estouradas. Mas se você está nesse patamar, você consegue ser um acolhedor. Aliás, a dor ela está presente até nos nossos vocábulos, né? Nas nomenclaturas. Acolhedor, coordenador, né? Eu até brinco que o Deus é o Criador, que mandou o seu Filho para ser o Salvador, né? Então, eu luto em luto, eu falo, eu sou um lutador, mas também com luta, amor. Então, é incrível como a dor, ela tem uma onipresença no nosso idioma. Eu só domino inglês e espanhol, né? Mas eu não cheguei a esse grau de exploração. Mas no português eu posso assegurar. É muito presente nos vocábulos e nomenclaturas a palavra dor. Né? O imperador, né? E, enfim, né? O entrevistador, né? Enfim, é muito presente a dor, né? E eu não sei até que ponto isso mexe com a mente de quem fala esse idioma, né? Mas o fato é que dor é de uma onipresença, né? E a única saída é você buscar o lado branco da força na dor e se conectar com o amor, que é uma âncora que não. No amor não há outra alternativa. Ela sempre vai ser no sentido, na melhor forma, porque ela está além do bem e do mal. Né? Eu estou sendo meio filosófico, mas é porque a conexão com a espiritualidade, que é uma coisa que a gente aprende, que religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. As pessoas confundem muito religiosidade. As pessoas acham que suicídio é falta de fé, quando a gente vê vários pastores e padres se matando. Quer dizer, então, não é o ter fé que vai salvar, que vai permitir que alguém, inclusive, melhore do seu luto. Não. A fé pode ajudar, é um instrumento, mas é tudo. A pessoa tem que buscar a espiritualidade. A espiritualidade, ela avança nas 4 vertentes de expressão do conhecimento humano, que é a arte, a ciência, a filosofia e a religião. E aí a ciência é a psicologia, a psiquiatria, é o conhecimento que a gente, inclusive como sobrevivente, passa, que é estudar, entender, então isso é ciência. É a arte, né? Poder ouvir uma boa música, apreciar contemplar uma paisagem, seja natural ou de uma obra de arte, um quadro, enfim, isso também alimenta a alma e fortalece. A filosofia, como agora, eu estou falando da dualidade da vida, né? O bem e mal, as ilusões agradáveis e as ilusões desagradáveis. Isso é filosófico. Mas esse embasamento é preciso para você conduzir, né, esse luto. E a religião também, claro, mas essa coisa de religião, as pessoas confundem muito. E eu ainda ontem, eu reprisei uma postagem de um ano atrás. O Facebook, a cada ano, ele reprisa, né, o que você posta. Eu repostei uma postagem sobre capelania, né? Porque muita gente não sabe, pensa que o capelão normalmente é um padre, né, um pastor, né, é de alguma religião, né? Mas a capelania, a função do capelão, ela primeiro é ecumênica, ela não está atrelada a nenhuma religião, em que pese vários capelães
serem sacerdotes de alguma religião. Aqui no Brasil costuma ser católico, né, o evangélico. Mas o navio tem capela e capelão, o hospital tem capela e capelão, o Exército, a Marinha Aeronáutica, enfim, vários lugares, empresas, tem uma capela, um capelão, grandes fazendas. Né? Então, aquela capela e o capelão cumprem um papel de acolhimento espiritual, mesmo que o capelão não esteja presente, você entra na capela, você não vê aqueles símbolos de uma determinada religião. Você vê aquele ambiente com flores, enfim, uma neutralidade, né? A capela de verdade, né? Porque a gente chama às vezes capela, e né, é uma igreja pequena, católica pequena, e chama de capela. Mas eu estou dizendo capela no sentido oficial do que é capela. Você vai num cemitério, tem uma capela. Aquela capela não tem nada de religião nenhuma. Não tem cruz, não tem referência. E ali o capelão, às vezes, é de uma religião, mas ele não pode impor o rito da religião dele, a não ser que a pessoa professe aquele rito. E essa postagem fala muito disso, e em cima é de um capelão que é ateu. Né? Ele não só é capelão, ele é o chefe da capelania de Harvard. Harvard é uma instituição, uma universidade enorme, tem vários polos e tem capelas em todos eles. Todos aqueles capelães têm uma coordenação centralizada do chefe da capelania, que é o capelão-mor. O capelão-mor, que foi nomeado lá em Harvard, escolhido pela comunidade acadêmica e tal, foi um ateu. Um ateu que foi ser capelão. Mas ele tinha uma capacidade de acolhimento muito maior no ambiente da espiritualidade, sem ser necessariamente ligado a uma religião. Aqui mesmo, a gente tem aqui no Brasil vários homens sábios, notórios, né? Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Monja Corrêa, Braulio Bresser, Rossandro Klinger, e outros, né? Padre Fábio de Mello, e Fabrício Carpinejar. Aliás, o padre Fábio de Mello, hoje em dia, está parecido com o Fabrício Carpinejar, fala mais sobre o luto, depois que morreu a mãe. Mas, veja bem, todos eles professam alguma religião. Mas o Leandro Carnal, não, ele é ateu. E o Leandro Carnal é um grande sábio, né? Um grande filósofo. Né? As pessoas pagam bastante para ouvi-lo, né? E fica cheio. Por quê? O cara tem sabedoria do que fala, e fala muito bem. Né? E ele é ateu. Ele é ateu. Inclusive, é autor de uma obra onde ele critica Deus. Quer dizer, mas Deus no sentido desse apego que as pessoas têm aos dogmas e tudo mais. Mas, enfim, a espiritualidade ela está na arte, na ciência, na filosofia, na religião, e a gente se apega muito a isso. Nossos grupos, tanto o meu quanto todos esses que eu frequento, nenhum deles é ligado a uma religião. Às vezes alguém pega, fala de Deus e tal, ok, a pessoa quer falar, fala. Mas assim, a gente ali acolhe inclusive ateus e agnósticos. Agnóstico, eu sou cristão gnóstico. Mas tem um agnóstico. O agnóstico é aquele que não é ateu, mas ele não toma conhecimento de religião. Né? Ele não é que ele não acredita em Deus, ele simplesmente não entra nessa seara. Ele até admite a possibilidade de existir, mas não segue a nenhum Deus, nem a nenhuma religião. Ele é um agnóstico, não toma conhecimento. Né? O ateu não. O ateu ele afirma a não existência de Deus. Ele não admite que existe essa possibilidade. E tudo bem. Né? O Leandro Carnal é assim e não deixa de ser um excelente ser humano. Eu conheço ateus, né, no ambiente sindical. Eu sou sindicalista. Né? Agora nem tanto, porque eu me aposentei. Mas por 40 anos eu fui sindicalista, desde 83, desde antes da Constituição, antes de existir sindicato.
né, do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, né? Já fui diretor, fundador do sindicato, fundador de federações, de associações. Só desligar. E cobrança, ligação de cobrança. Eu não fujo a regra, estou com a maior parte do país endividado. Não tem como, né? Então, as ligações vêm de cobrança, a gente nem atende. Mas então é isso, perdi o fio da meada, então. Não, tudo bem. Eu posso dar uma olhada nas perguntas, só um momento. No caso, a sua filha, ela não dava sinais, então, só Não. depois que vocês descobriram. Não, aí é que tá. A gente descobriu que ela estava planejando suicídio por causa disso, né? Dessas coisas que encontrou. Mas, assim, diferente de um grande contingente de pessoas que depois que falece o ente querido e começa a frequentar grupos de apoio, começa a participar de lives, assistir lives, assistir congresso e tal, aí com aquele conhecimento auferido, elas dizem, nossa, hoje, com todo esse conhecimento que eu tenho, eu saberia que o meu ente querido estaria prestes a fazer alguma coisa, eu teria feito diferente e tal. Tem alguns que dizem isso. Eu digo que até hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu não ia. Ela não deu mostras de nada. Depressão, nada. Porque, por exemplo, o caso da Terezinha, você vai ouvir, né? Uhum. O dela é público, eu posso falar porque é público, né? E ela estava doente, eu conheço a história. Inclusive, ficou 20 dias internada, depois de 20 dias é que faleceu. Então, ali ela queria realmente morrer e estava se trabalhando, mas não conseguiu. Agora, minha filha não, minha filha nunca deu mostra de nada. E aquele dia, eu jamais naquele dia, hoje em dia, eu continuaria não percebendo, pela conversa que eu tive com ela, pela forma como se conduziu toda a conversa, e o tempo que eu fiquei com ela lá, de meio-dia às 3h30, não me passaria nunca pela cabeça que ela ia se matar naquele dia. Quer dizer, então, isso é muito relativo, não é só eu. Tem outras pessoas que é assim. Então, no caso da minha filha, sim, ela não deu mostras e até hoje eu não conseguiria saber, com todo o conhecimento que eu tenho, que ela estaria prestes a fazer isso. Eu sinto que é muito cruel, às vezes, a gente fazer isso com a gente mesmo, sabe? De tentar prever o que a pessoa faria. Por mais que seja importante a gente tentar salvar a pessoa, por exemplo, uma das moças que eu entrevistei que sobreviveu a uma tentativa de suicídio, ela não sabia que ela ia tentar suicidar. Ela passou por um momento extremamente humilhante, teve um surto e conseguiu sobreviver. Então, é isso. Infelizmente, tem muitas coisas que vão com a pessoa, né? Então, e é isso, né? Então, é o que eu digo. Ela até hoje, eu não teria como saber. Se hoje eu encontrasse com ela iria se suicidar novamente, porque eu não ia conseguir saber que ela não tinha como saber. Uhum. Toda vez que eu mudo, assim, é porque eu tô olhando as perguntas, tá? Ah, certo. Depois do que aconteceu, você se sentiu acolhido no seu luto? Você sente que as pessoas conseguiram lidar com a sua família, por exemplo, com o luto da sua família? Ou você se sentiu discriminado? No primeiro momento, eu recebi muita cobrança, inclusive dos meus melhores amigos, que a amizade não acabou por causa disso. Hoje em dia eles já mudaram, evoluíram. Mas ele dizia, Ivo, como é que você não percebeu e tal? Porque a pessoa imagina que a gente deveria ter percebido se já chegou a esse ponto. Mas não tinha como perceber. A gente foi até descobrindo, né, coisas, mas assim, não tinha como perceber. Então, existe eu tive algum acolhimento, mas eu tive muito julgamento também.
Agora, eu fui ter mais julgamento quando eu abri mão do anonimato, porque os próprios voluntários do CVV, que me indicaram para a TV, disseram: Ivo, pelo amor de Deus, não dá entrevista desse jeito, você ainda está se fortalecendo. Esse é um caminho sem volta. Se você abrir mão do anonimato, não tem como voltar para o anonimato depois. Você vai enfrentar isso. Nunca ninguém fez isso. Eu falei: olha, alguém tem que fazer. Mas você não quer se fortalecer? Não, se eu for esperar me fortalecer, a cada 40 segundos que a gente está aqui conversando, tem uma pessoa se matando. É um a cada 40 segundos. Não dá para esperar. Alguém tem que fazer. Se nunca no Brasil ninguém fez, pô, alguém tem que ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Meu Deus e tal, aquela coisa. Eu fui, quebrei o paradigma. Eu fui o primeiro. Eu abri a porteira. E olha que demorou 2 anos e meio para aparecer outras pessoas. Era sempre eu que era chamado, porque não tinha outro, né? Aí começou a aparecer outros, e aí inclusive porque aquilo, num primeiro momento, me assoberbava, porque era só eu, então era tudo, era Galileu, super interessante. Veja, Isto É, Época, a TV Gazeta, Caminhos da Reportagem, TV Novo Tempo, muita coisa, documentários, simpósios, era muita coisa, mas eu não neguei fogo, não. Eu fui aí, a coisa começou a melhorar quando apareceram outras pessoas para cumprir esse papel. Inclusive a Terezinha e o Joseval, quando eles me viram, eles foram na primeira reunião de grupo de apoio, que foi o Vitalério presencial. Eu estava lá, eu cheguei antes, né? Quando eles entraram, eles me viram: eu te conheço, você não é o Ivo? Assim, logo que entrou, ainda nem tinha sentado. Você não é o Ivo? Assim, eu estou aqui por causa de uma entrevista que você deu e tal. Então, eles vieram por causa de uma entrevista minha. Eu dei, falei, e nessa entrevista saiu os endereços dos grupos, e eles foram lá. E aí, eu moro em Ribeirão Pires, e eles moram em São Bernardo. E eles iam de carro. E eu não, eu vou de trem e metrô e vou aonde era a reunião do Vitalério. Naquela época era só Vitalério que tinha. E aí a Vitalério e CVV. Né? Vitalério e CVV. E aí a gente se encontrava no Vitalério e no CVV. Aí, em vez de eu voltar pegando, eu voltava de carona, porque eles me deixavam em Santo André. Eu pegava o trem e ia para Ribeirão, porque a minha linha de trem passa por Santo André, Ribeirão. Então eu voltava sempre de carona com eles. E aí a gente conversava, né, enquanto estava indo, né? E foi assim que a gente aprofundou a amizade, né? E eles falavam que, olha, a gente quer seguir o seu caminho, viu? E tal. E hoje eles não só seguiram o caminho, como fazem muito melhor do que eu. Certamente por ser um casal, ele é um expert da tecnologia e da informática, então ele criou site, ele criou blog, e ele tem um conhecimento para fazer as coisas. E ela é uma grande escritora, premiada, né, nos concursos do Vitaléria, isso, de sobrevivente suicídio, sempre premiada nos primeiros lugares, né? No, já 3 anos, 3 livros. Eu só consegui ser premiado no segundo ano, no segundo volume, que eu escrevi uma poesia, né? Florescedor. Se você fizer a busca aí, Florescedor, você vai achar. Essa poesia ficou em nono lugar, né? Os 10 primeiros colocados, sai o livro com os 10 primeiros colocados. Como eu saí em nono, saí nesse livro, no segundo volume, do segundo ano, do Vitalério, né? Isso foi em 2018. E essa poesia, um mês antes, ela se classificou em primeiro lugar num concurso de poesia. O do Vitalério é um concurso literário, então é poesia, é crônica, são várias
formatos literários, né? Agora, no concurso que era só de poesia, eu fui o primeiro colocado com essa poesia. O Simpósio Taboanense, de Taboão da Serra, né? Prevenção e Prevenção ao Suicídio. Então, essa poesia se classificou. Mas ela é uma grande escritora. Eu escrevo, mas eu sou escritor bissexto e um poeta bissexto. Eu sou muito eventual. Eu pretendo um dia publicar um livro que seria um compêndio de todas as minhas reflexões que se iniciaram no primeiro dia que começou a pandemia. Depois que começou a pandemia, eu comecei. Elas aparecem no Facebook, no Instagram, como reflexões no confinamento. 1, 2, 3. Está na 79. Está na 79. E no decorrer desses anos, como eu tive algumas raras reflexões antes da pandemia, eu também tenho publicado no decorrer da timeline lá, chamadas reflexões de antes do confinamento. Essas não têm numeração. E tem uma prosa no confinamento, que até hoje foi só uma. Uma prosa no confinamento, mas é só uma. Até hoje eu não tive uma outra prosa, né? A poesia florescedor eu não coloquei nesse contexto das reflexões, porque ela assumiu uma dimensão muito grande, então eu deixei ela como um caso à parte, né? Ela já foi declamada em mostra de artes, recentemente declamei no congresso que teve agora em Porto Seguro, do Nacional dos Oficiais de Justiça Federais. Como eu sou aposentado, tem um painel lá que é dos aposentados, para eles apresentarem a sua arte, né? Música, canto, e eu declamei a minha poesia, né? Que foi a minha arte que eu expressei. Enfim, então, como eu falei, né? A arte é uma das vertentes de expressão da espiritualidade, né? E no caso o Nomoblides, né? Você conhece a história da palavra Nomoblides, né? Que ela postou antes de morrer, né? Porque Nomoblides é do catalão, parecido com o francês, né? Ne m'oubliez pas. Em francês seria ne m'oubliez pas. Na verdade, a frase inteira é s'il vous plaît, Nomoblides, que em francês seria s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, não m'oubliez pas. Mas, então, o Nomoblides ela pegou e colocou como nome, uma forma de reverenciar e homenagear a memória dela, né? Uhum. Nomoblides. Bacana isso, né? Eu já escolhi o Luta em Luto para nominar o grupo de apoio, porque a página eu criei, foi em setembro, outubro de 98. Eu criei, não foi por minha iniciativa, mas um casal muito amigo meu, um casal budista, né? A gente se dá muito no ambiente, no clima da espiritualidade, porque eles professam uma religião que eu respeito muito. Inclusive, quando eu vou na casa deles, eles têm um oratório, né, que fazem o Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, aquelas. Eu vou e participo, né? Eu gosto, né? Então a gente tem uma conexão muito forte. Aí em 2018, logo depois do Setembro Amarelo, eles me deram a ideia de criar uma página. Eu criei a página com o nome Luta em Luto. O logotipo são dois. São dois girassóis com um coração no meio, negro, né? Em luto. Isso aqui é uma arte diferente, mas que dialoga com o nosso logotipo. Esse aqui é uma caneca que eu ganhei de presente. Essa camiseta também que eu ganhei de presente, eu ganhei da minha parceira de luto em luto, né? Isso aqui é a foto de um vaso que a gente tem, é artificial as flores. É um vaso que eu encomendei para colocar no meio da sala de reunião, tá lá em Santos, que esse vaso é a foto do vaso, né? Da flor. Só que aí o vaso, a artista que fez,
Ela não fez só com 2, ela fez com 4 para poder dar um volume maior, né? Como se fosse uma reunião. Mas o nosso logotipo são 2. Acho que você já viu aí, né? Já eu sigo a página. 2 girassóis e no meio o coração negro. E, quando possível, escrito luto em luto, né? E eu não sei se aqui eu tenho algum quadro. Eu vou ter daqui a pouco uma mandala que eu encomendei. Essa mandala, inclusive, passou a ser recentemente a foto da página Luta em Luto. A imagem que está lá da página Luta em Luto é a mandala, que eu ainda não peguei, está pronta, está lá em São Paulo, eu preciso buscar. Eu encomendei. A mesma artista que fez o vaso. É a mãe de uma psicóloga, né? E essa mandala vai estar aqui comigo. Mas pode perguntar aí. Eu falo muito, viu? Você já viu, né? Tudo bem. Eu ia perguntar como as pessoas comuns, né, vamos pôr assim, como as pessoas comuns podem ajudar quem está em luto por suicídio. Olha, a primeira coisa é assim: se é recente ou acabou de acontecer, o melhor é ficar calado, é não falar nada. É ficar do lado, ficar perto. No máximo, eu estou aqui, se você precisar, né, e tal, ou tipo, se você precisa de alguma coisa. Mas assim, falar pouco. Uhum. Até porque não adianta falar. A pessoa está em choque. Né? Muita gente que quer ajudar vem falando: o que eu faço, Ivo? Me diga. A primeira coisa, fique perto da pessoa, siga o seu coração, ouça o seu coração, mas assim, não fique dando conselho e falando aquelas palavras de conforto, assim, tipo, vai passar, foi para um lugar melhor, foi Deus que quis. Não fala essas coisas, não. O melhor é não falar. Diga: olha, eu estou aqui do lado, para o que você quiser, dá um abraço, mas falar que está num lugar melhor, Deus sabe o que faz, é a vontade de Deus, ou tipo, era o que ele queria, enfim, tipo, ou então, quando é filho, você tem os outros filhos, né? E peraí, mas eu estou sofrendo por esse filho. Eu tenho os outros filhos, sim, eu tenho, mas eu estou focado agora. Eu estou vivenciando um luto por esse filho, né? Os outros filhos, ok, mas querer desfocar, né? Então, é um erro muito grande querer desfocar o foco do luto. A pessoa está focada naquele evento. O luto, ele exige você estar focado. Aí as pessoas acham que desfocar a pessoa do luto é algo bom, e não é. A pessoa precisa estar focada. Mas ela vai ficar eternamente. Não. Ela, o luto, ele tem um processo em que vai se esvaindo. Aquela fase inicial, ela vai se esvaindo e vai transformando, e aí você consegue olhar para o lado e ver as pessoas ao seu lado e ver outras coisas. Mas no primeiro momento a pessoa está naquele impacto. É que nem a pessoa que está morta à sede. Não adianta, dá água e ela só vai querer saber de beber aquela água. Depois que ela sorver vários goles de água, da sofreguidão daquela sede, aí ela até vai começar a beber mais devagar, vai olhar, né? É que nem quando a pessoa está muito tempo sem comer. Ela não quer saber de nada, deixa eu comer. Não peça para ela está com a boca cheia. Aí quando ela começar a ficar bem forrada, ela vai começar a comer e conversar com a pessoa. Mas ela está, naquele momento, ela está focada, ela está sorvendo tudo aquilo que é o luto. Porque o luto é uma condição de humanidade.
Se a pessoa não entrasse em luto quando perde algo importante, alguém importante, ela não seria humana. Ela seria um psicopata. Um psicopata morre alguém e ela não está sentindo nada. Ela é doente, ela não tem condições, né? Então, o luto... Agora, tem vários tipos de luto. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, que valia muito, aquilo é um luto. Perdeu o carro, roubou o carro que ela adorava, é um luto. Isso também é luto, né? Um namoro que acabou é luto. As pessoas às vezes até se matam porque acabou um namoro, acabou um casamento, ou se matam ou matam outra pessoa, né? Tal o grau de como isso é impactante, né? A gente vê tanto feminicídio, né? Tem homem que expressa a sua dor numa agonia destrutiva e vai matar, né? Quer dizer, então, é, é, o luto é isso, é uma dor por uma perda. Agora, o luto por suicídio é uma perda de alguém que quis, de alguma forma, ir embora. Quer dizer, a gente não foi suficiente. Né? A gente sente isso, que não foi suficiente. Ela preferiu morrer a estar aqui com a gente. Né? Quer dizer, então, é isso tudo que está passando, um luto por suicídio. Diferente de perder um filho, que já é devastador, é a pior dor humana, né? O pior luto, é a perda de um filho. Humana não, animal. Qualquer cria, qualquer animal que perde a sua cria é terrível, é o que há de mais terrível. Então, tanto que alguns, inclusive, falecem instantaneamente, ou em dias, ou meses, né? Sucumbem, né? Porque a dor é tanto que a pessoa se esvai, né? E se é por suicídio, mais ainda. Inclusive, às vezes, reproduzindo o ato suicida, né? Às vezes, na mesma modalidade que a pessoa, que o ente querido, que se for o filho, né? Se for o caso, né? Então, imagina um luto que é o pior, que é a perda de um filho, e o mais complicado e complexo, que é a perda por suicídio. E aí você tem as duas coisas, que é perder um filho por suicídio. Né? A maior parte dos participantes dos grupos de apoio são pais e mães perdendo filhos. Mas tem também, e é um luto importantíssimo e forte, o irmão que perdeu irmãos, perdeu amigo, perdeu um sobrinho, enfim, ou perdeu o pai, a mãe, por suicídio. Sim, também é muito forte. Mas a grande maioria é filho, porque aí a devastação é ímpar, né? Então, um pai que perde um filho já é algo assim complicado e difícil de lidar, né? Porque, inclusive, porque assim, o luto por suicídio e o luto parental, que é perda de filho, mesmo que não seja por suicídio, o enlutado não é apenas um enlutado. Ele é oficialmente, cientificamente, ele é denominado sobrevivente enlutado. Por quê? Porque a vida que ele tinha não existe, nunca mais vai existir. Aquela vida não existe, nem vai nunca mais existir. Ele é um sobrevivente. Ele entrou num novo patamar e vai ser assim até o último suspiro de luta para se manter vivo, para seguir adiante. Vai ter que buscar um significado, inclusive, para se ancorar na vida, que é a ressignificação, um novo significado. Quer dizer, senão ele se acaba em pouco tempo. Né? Seja por uma morte natural, por doença, câncer, um piripaque e tal, ou se suicidando. Né? Então, e é claro, quando o luto por suicídio é parental também, aí então a dimensão é gritante. Né? E é por isso que a maioria dos militantes normalmente são pais. Né? Por exemplo, nós temos um militante, eu posso falar porque é público, né? O Alexandre Cid Neto, ele é coordenador do GRAIS Homens, um grupo só para homens enlutados. É o único grupo que a gente conhece no país.
Porque homem é muito raro, sabe? Eu vou em grupos de apoio, às vezes eu sou o único homem. É tudo mulher, né? É muito difícil ter homem em grupo de apoio. E quando eles participam, estão acompanhados de uma mulher, ou a esposa, ou a filha, ou a mãe. E normalmente não falam nada, ficam só ouvindo. E mesmo quando estão sozinhos, raramente falam. Às vezes falam um pouco. E sempre com a tela apagada. Não gostam de aparecer com a tela aberta. Então, o Graz Homem foi criado nessa lógica. Ele perdeu 2 filhos, no intervalo de 29 dias, pelo suicídio. O segundo se suicidou no dia do aniversário dele. E hoje ele é um acolhedor desse grupo, junto com um psicólogo. Esse psicólogo é autista, mas é autista nível 1, né? Que é o mais fraco. Mas é um autista. Mas, enfim, é interessante esse grupo, porque é só homem, né? Inclusive os acolhedores, que é um psicólogo, e esse pai, perdeu 2 filhos por suicídio. Mas ali os homens falam, se abrem. Porque o homem, a maioria dos homens não é como eu, por exemplo, ou esse daí, o Alexandre. Eles são muito calados. E normalmente saem da tela se for chorar, né? Eles não expõem, não gostam de expor a sua fragilidade num ambiente prevalente de mulheres. A verdade, eu sou homem, eu entendo. Realmente a gente quando está num lugar cheio de mulher, a gente fica assim mais reservado, recatado, né? É uma coisa meio ancestral, né? Cultural também, podemos dizer, do homem, né? Que a gente sabe que deve se expressar, se abrir, mas o fato é que é muito forte, né? E quando está num lugar que os coordenadores são mulheres, a maioria é mulher, na verdade 99%, você é o único, realmente mexe, né? É que eu não me impacto muito, eu até tenho uma teoria para isso. Eu, desde criança, eu me descobri. Quem fala isso é Ronivon. Falava, ainda fala. Ele fala que eu sou um homem com alma feminina, e ele é realmente. E eu também, eu acho que eu sou um homem com alma feminina. Eu tenho uma conexão muito grande com a mulher. Eu tenho um jeito delicado de ser. Desde criança, eu não gostava de ficar com os meninos. Achava eles muito agressivos, é, o jeito que falava, os palavrões. Eu gostava de ficar com as meninas, que eram mais delicadas. Eu nunca gostei muito dessa coisa de reunir em boteco, ficar enchendo a cara e falando mal de mulher, né? Quer dizer, então, e isso existe, né? Por mais que a cultura esteja, na hora que é só homem, sempre tem alguma. Não é falando mal de mulher, às vezes falando mal, mas às vezes umas brincadeiras, né? Que é claro que se tiver uma mulher, ela vai sair dali escandalizada, né? Então, quando é só homem, pronto, começa, né? Então, eu, na verdade, eu sempre me senti melhor no ambiente de mulheres, né? Mas, assim, eu sempre digo que a alma é feminina, mas o corpo é masculino. Eu sou hétero, não tenho nenhum problema com minha heterossexualidade por causa disso. Mas na juventude e infância também, eu era chamado de maricas, né? De maricão, por causa disso, né? Mas hoje não tem esse problema. Então eu fujo um pouco à regra e me dou num ambiente prevalentemente feminino, talvez por isso, por eu ter uma alma feminina, né? Não sei. Eu ia perguntar, vou só confirmar a pergunta aqui. Se tem algo que você diria para quem pensa em suicídio, assim, dada a sua experiência de luto? Bom, primeiro, o que eu vou dizer é assim, é procurar saber por que está sofrendo, qual é o sofrimento, validar o sofrimento que a pessoa está tendo, isso é importante, validar.
Porque uma coisa que é importante é que ainda hoje existe essa coisa do mimimi, né? De achar que é mimimi, frescura, e etc. Tem que validar o sofrimento que a pessoa está. Às vezes ela está falando do sofrimento, por exemplo, eu perdi um filho por suicídio. E às vezes a pessoa está ali sofrendo que morreu o cachorro. Mas, eu tenho que validar aquilo. É claro que na hora eu recebo, a pessoa está sofrendo porque morreu um cachorro. Eu que perdi um filho e por suicídio. Mas para ela, aquela dor é a que está doendo. A gente tem que aprender que dor não se compara, se ampara. É um dito popular. Dor não se compara, se ampara. Então, a gente tem que validar qualquer dor alheia. É a primeira coisa, validar, reafirmar. Então, quando a pessoa falar, referendar, reafirmar, se identificar, tentar se colocar no lugar, né? Mesmo que você esteja ali vivendo uma dor imensamente, incomparavelmente maior, mas assim, para aquela pessoa é o limite dela. Eu consigo dizer isso com muita clareza a partir de uma vivência minha. Quando eu perdi meu pai, foi um luto tranquilo, porque ele já tinha 14 problemas de saúde, há 6 anos sofrendo. Quando morreu, foi um alívio, um luto antecipatório, né, que a gente chama. Foi um alívio para nós e para ele, com certeza. Quando minha mãe morreu em 20 de julho de 2013, 7 meses e 23 dias antes da morte da minha filha. Quando ela morreu, doeu muito, porque apesar que ela estava no processo de câncer, estava em cuidados paliativos, no hospital, aguardando a morte, o pouco tempo de antecipatório foi uns 10 dias. E eu tinha uma esperança lá no fundo que ela pudesse superar mais uma vez, como foi das outras. Mas ela não superou e morreu. Morreu ia fazer 85 anos em setembro, mas morreu, quase 85 anos. Mas era a minha melhor amiga. Como eu te falei, minhas amigas eram tudo mulheres. Raramente. Eu só tenho um amigo homem. Quer dizer, então, minhas amigas são mulheres. Né? Então, a minha melhor amiga era minha mãe. E nessa coisa de melhor amiga, quer dizer, além de ser minha mãe, o sofrimento foi muito grande, muito terrível. Tão forte, tão infinitamente terrível, que na noite, na madrugada, depois do enterro dela, eu acordei de madrugada e sem conseguir dormir e começou a vir na minha cabeça, caramba, eu perdi minha mãe com quase 85 anos, num processo que foi até bom ela morrer porque ela estava sofrendo. E o sofrimento é muito forte, muito grande, uma dimensão avassaladora. Foi muito terrível aqueles 7 meses e 23 dias de luto. Mas eu ali, não sei porquê, mas no meio da madrugada me veio algo, mais ou menos assim, caramba, mas existe uma dor que todo mundo fala que é a pior dor que pode existir, que é a perda de um filho. Eu tenho 3. Aí, ato contínuo, eu comecei me ajoelhei na cama, chorando, e pedindo a Deus que eu nunca tivesse que enterrar um filho, para não ter que passar por uma dor dessa. Mas eu orei muito fervorosamente, chorando, e dormi, depois dormi rezando. E 7 meses, 23 dias, eu enterrei um filho. Né? E o interessante que me chamava até, não perdi a fé, mas eu não conseguia entender por que eu pedi tanto e foi acontecer justamente o que eu pedi para não acontecer. Chegou o meu aniversário é 20 de maio, e no final de semana, que era 22, 23, uma coisa assim, por insistência de algumas amigas da minha religião, eu fui para São Paulo encontrar uma outra gnóstica, que eu não conhecia, fui conhecer nesse dia, que também fazia aniversário dia 23, 24,
e que ia comemorar um almoço, né, o jantar dela, e me chamaram para também comemorar o meu, não passar, né, eles providenciaram na hora da sobremesa um bolinho com uma velhinha, para não deixar, porque eu sempre fazia uma festa aqui na minha casa para celebrar, e eu não fiz nada, né? Então aí a gente teve um almoço, e no decorrer daquele almoço, eu me abri, contei esses detalhes. Aí eu contei essa história da minha mãe. E aí eu falei, e no entanto, eu, embora tenha orado muito, chorando, pedindo, aconteceu exato. Aí é engraçado que foi um movimento, assim, tinha alguns homens, né, a maior parte eram mulheres. As mulheres, elas se entreolharam ali na mesa, umas às outras, e num segundo instante todas olharam para mim. E eu percebi o movimento, foi algo espontâneo. Aí uma delas falou, Ivo, você não consegue perceber o que aconteceu? Sim, o que aconteceu? Ué, guardadas as proporções, você passou exatamente algo parecido com o que aconteceu com Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele viu o que ia acontecer com ele, o que iam fazer com ele. E ele chorou lágrimas de sangue, suando sangue e lacrimejando sangue, pedindo ao Pai que afasta de mim esse cálice. Mas no fim ele baixou a cabeça e disse, mas que faça-se a sua vontade e não a minha. Na hora que eu vi aquilo, na hora eu recebi um impacto no meu coração e eu compreendi que aquilo realmente tinha razão de ser. Porque o que eu acho hoje em dia é que a dor, como eu te falei, ela é poderosíssima. Eu estava num sofrimento tão grande que na madrugada, quando a gente dorme, principalmente quando a gente acorda na madrugada, o inconsciente está aflorado, a mente está aberta, né, além do tempo, né? Ela vai além do tempo, está conectada com a eternidade, e o inconsciente é poderosíssimo. E eu acho que o inconsciente, eu acessei, imerso na dor, na agonia da dor, eu acessei o meu inconsciente algum prenúncio de uma grande possibilidade de perder um filho. Algo que estava, talvez, para acontecer. E aí, ato contínuo, sim, eu percebi que essa reação não foi consciente. Uma parte de mim ali acessou isso e, ao mesmo tempo, clamou misericórdia, né? Quer dizer, anteveu uma possibilidade de perder um filho e pediu, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Talvez, de alguma forma, já minha filha já tivesse entrando nesse processo de autodestruição, sem eu saber, e eu antevi algo que poderia acontecer, né? E terminou que aconteceu. Né? Mas eu estou falando bastante, vai perguntando para eu me direcionar. Eu vou indo, viu? Eu vou indo. Já está na última pergunta, mas obrigada por ter compartilhado sua história, é muito forte mesmo. Eu sinto que vai enriquecer muito o trabalho. E eu ia perguntar se você sente que você conseguiu ressignificar o seu luto no fim. E, como eu falei, né, lá no início, foi quando eu resolvi abrir mão do anonimato e eu vi a repercussão daquela entrevista que saiu na TV no dia 8 de setembro, na Bandeirantes. Era um programa televisivo, um jornal televisivo, Café com Jornal. Né? Acho que não existe mais hoje esse quadro, mas é um quadro jornalístico, né? Dura uma hora, café com o jornal, e por conta do setembro, que ainda não existia o setembro amarelo, mas existia no resto do mundo, né? Então, pararam naquela questão. Havia um movimento para querer que o governo aderisse ao setembro amarelo, e ele aderiu. No ano seguinte, em setembro de 2015, foi o primeiro setembro amarelo no Brasil.
São quase 200 países, né? Então, no Setembro Amarelo já isso o Dia Mundial é o dia 10, né, que é a véspera do 11 de setembro, né, que foi a tragédia desse século e foi decorrente de um suicídio que é o chamado suicídio heróico, né? Que esses terroristas eles acreditam que no credo religioso fanático que eles têm, eles acreditam que era o que tinha que ser feito, né? Eles tinham que morrer por uma causa. Né? Então, o 10 de setembro é a véspera. Assim como a atenção, o amarelo é a cor da atenção, né? Que é para chamar a atenção das pessoas, né? Uma tragédia milenar. Você sente que, então, você conseguiu ressignificar a sua dor ajudando outras pessoas? Exatamente. A militância e o ativismo pela valorização da vida em favor da prevenção e pós-venção ao suicídio é a minha forma de ressignificação. E isso inclui participar dos grupos de apoio, inclusive porque eu, além de ser um coordenador e acolhedor nos outros, embora eu seja um mero participante, apenas mais um, eu termino sendo, de alguma forma, um acolhedor muitas vezes. Porque tem a devolutiva, né? E muitas vezes eu estou ali dando a devolutiva e tal. Fora que a minha história, quando eu falo, também ajuda outros. Então eu estou nesses outros grupos mais para ajudar do que para ser ajudado, embora eu também me fortaleça, né? Principalmente nos momentos mais fortes, como foi agora no mês de agosto, que é o aniversário da minha filha, né? Ela é de 30 de agosto, é o mês dos pais, é o dia dos pais, é quando eu me tornei pai, né? Minha primeira filha nasceu em agosto. Então é muito forte, ela faria 27 anos no dia 30. E o mês de março, que é quando ela faleceu. Então são momentos muito fortes para mim, né? O março, porque foi o mês que ela morreu, além de ser o aniversário do mais novo, né? Meu filho, 22 de março, né? Foi completar 11 anos, já sem a irmã, né? Então, é muito forte o mês de março também e agosto. E aí é quando eu estar nesses grupos de apoio me ajuda, né? Mas na maioria do ano eu estou ali mais para ajudar do que para ser ajudado. Uhum. E Bem, isso é uma ressignificação também. uhum. É um Bem, significado então, aham. de nós existimos. Eu percebi que você fala muito dela no presente, né? Eu acho isso muito bonito. E eu era muito corrigido no começo, quando eu falava, não só da minha filha, quando minha mãe morreu também. Então minha mãe gostava. Minha mãe fazia, Ivo. Hoje eu vejo que esses amigos agiam errado, porque o luto, ele é atemporal, ele não tem nada a ver com o tempo, ele é da eternidade, como é o amor. O amor é da eternidade, não tem nada a ver com o tempo, é atemporal. Então, a pessoa fala no presente porque é o tempo da eternidade, é o eterno presente. Então, hoje eu me dou o direito de falar à vontade. Às vezes eu falo no passado, e daí? Falo também, não tem problema. Mas assim, eu não me preocupo em que tempo pretérito ou presente eu vou falar. Eu vou falando. E às vezes eu falo no presente, nem percebo. Às vezes eu falo no passado, né? E tudo bem. Então, para nós, o luto, por ser atemporal, a gente fala às vezes no presente, às vezes no passado. Né? Não tem problema. Bem, eu acho que é isso. Já são quase 2 horas de entrevista, então até para não pegar o seu tempo de atenção. Eu estou É, totalmente aqui entregue. Eu vejo vocês que escolhem essa área de estudo como parceiros. Assim como a imprensa é parceira, os psicólogos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, enfim, e tudo mais, os estudantes que fazem esses estudos, eu considero vocês todos parceiros, porque vocês vão levar adiante essa luta. A única coisa que eu peço vou mostrar aqui um deles, se for possível, né? uhum. Pois, vou mostrar esse aqui, ó. Isso aqui foi um TCC que eu fiz com Paula Larissa e Daiane Dias, duas jornalistas,
né? Dito foi Eu sou jornalista também, tá? Só para pontuar, eu vou formar em jornalismo. então, ó, suicídio, o silêncio que mata. Aí fizeram o documentário aqui do trabalho delas e, inclusive, me convidaram, na época era presencial, me convidaram e eu participei da apresentação da tese, né? Presencialmente. Eu não sei agora, né? Porque agora tem, às vezes é virtual, mas assim, se for possível eu participar, e também se for possível eu ficar com alguma coisa, não sei. Eu acredito que eu consigo mandar o PDF quando estiver pronto, estiver apresentado, porque eu vou ter uma banca pública, mas eu não sei, eu acho que tem limite de convidados, então eles deixam muito poucas pessoas, eu acho que só vai poder entrar eu e um convidado. Mas o PDF eu vou mandar para todos os Quando entrevistados. assim, eu me lembro que essa apresentação foi lá na faculdade e tinha umas 30 pessoas. E, e elas apresentaram as duas, né? E a família toda foi, e tirou foto, tudo. E eu fui, né? Eu fui convidado. E não só eu, os outros que também deram depoimentos também foram. Uhum. Mas assim, cada faculdade é uma faculdade, e também os tempos, as épocas, hoje tem esse negócio da pandemia. Uhum. Não tem problema se eu não for convidado, mas qualquer coisa que você consiga para mim, um recordatório, né? Pode ser um DVD, pode ser um PDF, um pendrive, ou qualquer coisa. Eu faço questão de enviar, sim. Eu agradeço. Então, eu acho que é isso. Eu acho que me ajudou muito, me ajudou a refletir muito também. Eu sinto que vai enriquecer muito no trabalho. E muito obrigada pelo seu tempo. Assim que estiver pronto, eu acredito que em dezembro vai estar pronto. Aí em dezembro eu tento mandar um PDF. Se tiver a cópia do livro, eu tento mandar também e eu vejo como vão ser as bancas, tá? Isso, manda tudo que for possível, né? Uhum. Tem teses que viram livro, né? Às vezes. Uhum. É que eu também já participei de mestrado, doutorado, o seu é TCC, né? Isso, o meu é o meu TCC em jornalismo, é meu último trabalho e aí vai ser um livro. O último desse, porque depois eu espero que você faça um mestrado, um doutorado, e que sempre me convide, ou para participar, ou para assistir, ou qualquer coisa que valha, se for nessa área, é muito bem-vindo, sabe? Eu aprecio muito. Você está sozinha nesse TCC ou você está dividindo com alguém? Sozinha, Sozinha. sozinha. Esse aí da Paula Larissa é em dupla. Eu também fiz um outro, mas eram de duas psicólogas, estudantes de psicologia, mas era em dupla. A maioria dos. Ah, não, tem um do Gabriel. O Gabriel foi sozinho. O Gabriel também. Eu tive a opção de fazer em grupo, mas ninguém da sala queria pegar um tema tão pesado, né? Aí era o burburinho que rolava na sala. E aí então eu faço sozinha mesmo. Ah, tá. Porque. Não, porque a maioria, a não ser o Gabriel e você, os outros todos é de dupla. Uhum, É sempre em dupla, né? Mas ok, tá tranquilo. uhum, Fica à vontade, faça um bom proveito desse material. Eu não tenho nenhum problema na questão de imagem, tudo pode falar abertamente, tá tranquilo. uhum. Até porque se você um dia tiver curiosidade e for ver o meu trabalho, você vai ver que tem isso e muito mais. Aliás, a dica, caso você se interesse, é assim, pelo Google, se você colocar meu nome completo, Ivo Oliveira Farias, mas tem que colocar a palavra ou suicídio ou setembro amarelo, porque senão vão aparecer outras vertentes de atuação que eu tenho, principalmente no ambiente sindical. Uhum. Então, boto meu nome completo e a palavra suicídio ou setembro amarelo, ou ambas. Aí você vê só a minha atuação de 2014 para cá, Uhum. que são 64 anos, então tem algumas décadas de produção aí de muita coisa na internet. Mas de 2014 para cá, você colocando a palavra-chave, além do meu nome, setembro amarelo e suicídio, aí você vê bem focado tudo que eu tenho. São várias páginas, é muita coisa. E aí é uma Uhum. forma de você, digamos, se alimentar e se suprir, né, do entendimento disso.
Né? Uhum. E diga que eu, quando você estiver com a Terezinha, que eu mandei um abraço. Apesar que eu sempre estou mandando abraço por outros meios. Manda por você também, que ela e o Joseval, né? São muito queridos, são muito amados. Muito obrigada pelo seu tempo e vou até parar a gravação agora.